Olá pessoal, tudo bem com vocês? Adriana aqui. Oi pessoal, tudo tranquilo? Marcelo. Pessoal, resolvemos gravar esse vídeo para contar para vocês um pouquinho da nossa história, um dos principais motivos que nos fez tomar a decisão de vir morar nos Estados Unidos. Então, Marcelo, eu queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência o que você sentiu no episódio do assalto numa cidade onde nós nos sentíamos seguros e como que é essa perspectiva para uma pessoa que tem baixa visão, a falta de segurança, como afeta mais ainda pessoas como nós. O episódio aconteceu por volta das 18 horas. Eu estava praticamente em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, na 513 Norte, em Brasília. E aí, saindo, uma pessoa me abordou, estava de bicicleta e com uma faca, e colocou a faca em mim e pediu o telefone celular. Eu, de imediato, passei o telefone celular, a pessoa foi embora, né? E assim, é uma sensação de impotência. Não só o celular, né? Você passou tudo, carteira, tudo. Levou o celular. Mas assim, é uma sensação de impotência, de insegurança. E na nossa situação, com a limitação visual, o que acontece? Era um horário que não estava nem claro nem escuro, é uma penumbra. Então, para a gente, esse horário é o horário mais complicado, porque é melhor ou que esteja claro ou que esteja escuro. Meio termo, para a gente, para nossa visão, é um pouco mais complicado. Então, quando a gente identifica alguma coisa, leva mais tempo para identificar e a pessoa chega muito em cima da gente para que a gente possa identificar. Então você não tem muito tempo de reação, de nada. Numa situação dessa fica difícil. O ideal é nunca reagir, né, pessoal? Mas a questão não é nem essa. Vocês devem pensar, mas assaltado no Brasil? Quem nunca foi assaltado no Brasil? Aí que entra a diferença. Uma pessoa que não tem baixa visão, ela tem a capacidade de identificar as situações com um pouco mais de facilidade, com um pouco mais de distância, um pouco mais de tempo. E o que acontece no nosso caso? Como nós temos esse impedimento de escanear ali o ambiente, automaticamente nós somos mais vulneráveis. Querendo ou não, nós somos mais vulneráveis. E esse episódio do assalto do Marcelo, que aconteceu em 2023, ele nos colocou numa zona de conflito. Por quê? Porque cada vez mais, com a violência no Brasil crescendo, nós começamos a ficar mais em casa, nós começamos a nos isolar mais, com medo de situações, com medo de viver aquele trauma novamente, porque imagina que você ter uma faca desse tamanho encostada na sua barriga, entendeu? E ele pensou, nossa, na verdade ele estava saindo do tribunal indo para a mãe dele. Quantas vezes ele já fez esse trajeto ali com a nossa filha pequena, na época pequena, né? Então assim, você começa a pensar num monte de coisas. Isso fez com que nós começássemos a buscar outras opções, né? Buscar mais opções com relação à questão da segurança em si. Então, assim, envolvia uma família inteira que precisava ter mais segurança. E eu não estava sentindo ao meu redor, o meu entorno, aonde a gente morava, mais essa segurança. Tanto é que meus filhos iam para a escola a pé, mas assim, sempre juntos, né? E nós morávamos perto da escola deles. A gente começou a viver como se tivéssemos assim presos. Isso foi nos sufocando cada vez mais. Por quê?
A questão da baixa visão é uma coisa que eu sempre repito aqui no canal, ela já causa uma tendência de isolamento, porque muitas vezes nós deparamos com situações que são constrangedoras, como por exemplo o episódio que eu relatei para vocês da igreja que nós fomos, que uma pessoa nos abraçou calorosamente, nós não reconhecemos. Então assim, isso é ruim. Só que isso é uma questão que não afeta a nossa segurança. Mas quando você vai somando uma série de coisas, essa questão do isolamento, com a questão da segurança, com a questão das condições que, infelizmente, o Brasil ele não está nem aí, não existe uma regra de arquitetura, as calçadas são muito esburacadas. Então, as pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade, elas tendem a se isolar. Por quê? Quantas vezes você caiu? Quantas vezes eu caí na rua? Exatamente. Várias vezes. Então, assim, a gente tem que procurar formas de nos adaptar à nossa limitação. Aqui, né, Marcelo, é curioso porque o Marcelo voltou a usar o bastão de caminhada aqui, não por questão de acessibilidade, mas mais pela questão da profundidade mesmo, porque o campo visual estreito, que é a condição do Marcelo, ele diminui essa percepção de profundidade. Então, o bastão de caminhada nas ruas aqui nos Estados Unidos, na nossa situação aqui em Orlando, ajuda nessa questão de profundidade, mas ele sai tranquilo porque ele não vai deparar com calçadas esburacadas, ele não vai passar por situações de, por exemplo, chamar um Uber na rua e ter que ficar escondendo o celular ali porque nós aproximamos muito para conseguir ler. Isso no Brasil, a gente estava na rua esperando um Uber, assim, e morrendo de medo, porque ao mesmo tempo que a gente estava tentando ler a tela do celular, a gente estava tentando ver se não ia ser surpreendido. Então isso era uma sensação de pânico constante que acontecia com a gente, né? Então assim, pelo menos nessa questão da segurança, não, você tranquilo, a gente não passa por esse tipo de aperto. E é muito triste você ter que tomar essa decisão para ter uma qualidade de vida melhor em virtude de falta de segurança, de falta de acessibilidade, de falta de respeito. Então, esse foi um dos principais motivos que fizeram com que nós tomássemos essa decisão de vir para os Estados Unidos, de poder proporcionar para os nossos filhos um período, enquanto o Marcelo ele também está se qualificando, estudando. A gente depois vai gravar um outro vídeo falando mais detalhadamente como é realmente o Marcelo aprendendo inglês, né, aqui nos Estados Unidos. Inglês para entrar no MBA. Então, assim, a gente vai gravar um vídeo falando sobre esse tempo aqui, o aprendizado do idioma, o aprendizado quando entrar na faculdade também, como é que vai ser, tudo. Não é fácil você sair da sua zona de conforto, não é fácil, gente. É uma decisão que tem que ser muito pensada, muito estruturada, tem que ser uma decisão em família. Essa decisão foi minha e do Marcelo em conjunto. Não foi um veio porque o outro quis vir, não. Era uma vontade do Marcelo. No início, sim, era uma vontade dele. Eu tinha medo? Morria de medo, gente. Não vou mentir pra vocês. Principalmente pela nossa condição visual. Eu falava, você é doido? O que a gente vai fazer nos Estados Unidos? Marcelo, olha a nossa situação, olha a nossa dificuldade aqui. Mas eu me arrependo muito de não ter tomado essa decisão anos atrás. Porque é difícil ficar longe da família, é muito difícil, a saudade dói bastante, mas a gente vê uma perspectiva melhor. E tem uma outra coisa também, depois eu também vou gravar um outro vídeo falando especificamente sobre isso, o processo de depressão que eu estava no Brasil. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos ainda tomando 4 medicamentos ansiolíticos, 4, gente, eu já estava com 4 tipos de medicamento. Hoje eu não tomo nenhum, tem 6 meses, vai fazer 7 meses que nós estamos aqui agora no mês de dezembro. Eu não tomo mais remédio nenhum.
é uma mudança de vida total. Então, assim, foi ótimo pra gente. Foi muito bom, principalmente essa questão da segurança, que aqui a gente não tem. É muito tranquilo você caminhar, seja durante o dia, durante a noite, aqui na região onde a gente está. É lógico que tem seus pontos negativos. Tem seus pontos negativos, tem problemas. Todos os países têm problemas, tá? Mas assim, para nós está sendo muito bom em termos de aprendizado, tanto para mim como para Adriana, quanto para os meninos também. Crescimento mesmo, crescimento pessoal, de vida, crescimento profissional, espiritual, muito bom aqui. Está sendo muito bom para nós enquanto família. Então, assim, deixem as perguntas de vocês aqui embaixo nos comentários. O que vocês gostariam de saber mais sobre a nossa vinda? Como é viver aqui nos Estados Unidos? Não apenas uma família com um deficiente, mas com 2 deficientes. Gente, pelo laudo, eu e o Marcelo, nós somos considerados clinicamente cegos. Nós não somos cegos. E é possível, gente, vocês estão vendo? É possível. É fácil? Não. Sair da zona de conforto não é fácil. Mas olha, quando você tem determinação, quando você não se entrega ao vitimismo, quando você tem um foco na vida, vá. Não deixe para depois. Corra atrás dos seus sonhos. Não deixe que os obstáculos que aparecem na sua vida se tornem muros. Não, transforme esses obstáculos em degraus. E à medida que você for subindo, você pensa que você vai estar escalando as suas dificuldades, os seus níveis de dificuldades. E uma coisa que nós aprendemos a viver aqui nos Estados Unidos é viver um dia de cada vez. E aqui você aprende a lidar com muitas situações diferentes, aonde você vê formas de ajudar as outras pessoas. O voluntariado aqui é algo fantástico, muito bacana, muito diferente do voluntariado no Brasil. Então funciona muito bem. A gente consegue, apesar das nossas limitações, ajudar outras pessoas. Então assim, é muito gratificante. Ser mais humilde também, porque um conselho que eu dou para quem quer vir para os Estados Unidos, obviamente de forma legal, quem quer vir para os Estados Unidos, se você não está disposto a baixar o seu nariz, a ser mais humilde, a entender que você precisa dos outros, a entender que você não é melhor do que ninguém, não venha não. Não venha não, porque eu vou falar uma coisa pra você. Os Estados Unidos, ele é pra todo mundo, mas nem todo mundo é para os Estados Unidos. Humildade e resiliência são essenciais para você conseguir sobreviver aqui nessa terra maravilhosa, cheia de oportunidades. Você tem que persistir cada dia, continuar e persistir nos seus objetivos aqui. Então, pessoal, é isso aí. E se vocês querem conhecer mais sobre a nossa história, até a nossa chegada aqui nos Estados Unidos, tem o livro, é a minha biografia, Além da Visão. O livro ele tá à venda na Amazon. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Esse livro, ele conta a minha história desde o nascimento até quando eu conheci o Marcelo, e depois ele se torna uma biografia em comum, né? Até a nossa chegada aqui. Esse é o livro 1. O livro 2... vai vir depois. Aí, cheio de histórias, já tem muita coisa, muitas aventuras vida aqui. Que já aconteceram aqui. De vez em quando eu solto uns vídeos para vocês aqui no canal, né? Como quando eu pedi a minha autodeportação e por aí vai. Mas é isso, não vou prolongar esse vídeo não. Um beijo para todos, fiquem todos com Deus. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal.